Gravando. Então, bom dia, pessoal. Esse é um webinar Kaspersky, fornecendo proteção através de uma variedade de sistemas de TI, onde a gente vai abordar hoje aqui segurança de endpoint, segurança de data centers, que inclui storage e virtualização, e segurança de mobile. E vão ter também algumas demonstrações de inventários, web e outros controles que a gente vai ver ao decorrer da apresentação, ok? Então, vamos começar. Primeiro, tendências das ameaças, né? A Kaspersky está alinhada com as tendências globais de TI e das ameaças trazidas por ela. Então, hoje muito mais se fala sobre ransomware, se fala sobre ataques direcionados, se fala por ameaças mobile, risco em online banking. Então, a Kaspersky está totalmente alinhada com essas tecnologias como internet das coisas, big data e com essas ameaças, ok? Por que a Kaspersky, a gente vai ver aí alguns comparativos, que a Kaspersky realmente hoje ela se destaca em comparação com outras soluções de antivírus, né? E aí a pergunta que todo mundo pode estar perguntando é por que isso está acontecendo, né? Tudo começou lá em 2010 com um vírus chamado Stuxnet, né? Quem sabe da história sabe que esse foi considerado a primeira ameaça avançada em 2010, né? Mas o que é uma ameaça avançada? Vamos ver um pouco mais sobre o Stuxnet e entender essas ameaças avançadas e todas as outras que a Kaspersky descobriu ao longo do tempo. Mas vamos focar no Stuxnet. Então, o Stuxnet ele foi um vírus que danificou 10% das centrífugas de urânio do Irã. Tá? Então, lá em 2010, o Irã tinha cerca de 10 mil centrífugas de enriquecimento de urânio, que eles alegavam que era para a usina nuclear, mas, na verdade, Israel e Estados Unidos estavam achando que eles estavam fazendo bombas nucleares, né? E quando a gente chama de bomba nuclear, principalmente para Israel, que está ali do lado, é um assunto que significa acabar com o país. Então, foi desenvolvido um vírus chamado Stuxnet, um worm, né? E esse worm, ele descobriu-se depois que ele se aproveitou de 4 vulnerabilidades que até então ninguém conhecia. Só o fabricante do vírus sabia das vulnerabilidades em Windows XP rodando na linguagem persa, que é a linguagem que se fala no Irã. Então era um vírus direcionado para o Windows XP em persa, e ele aproveitava de 4 vulnerabilidades. Se aproveitava de 4 vulnerabilidades. Então, mesmo que você atualizasse todo o Windows, mesmo que você colocasse o antivírus, o vírus ia entrar, que é uma ameaça avançada e persistente. Então, esse vírus estava dormente. Algumas pessoas acreditam que o vírus ficou dormente por mais de um ano. Enfim, vocês podem acessar esse artigo aqui, procura por isso aqui no Google, vocês vão identificar mais informações sobre esse vírus. Enfim, a Kaspersky, que até então era a solução de proteção do Irã, descobriu esse ataque, e até então o Eugene Kaspersky, nessa época, ele falou: estamos diante de uma nova era, uma era onde os fabricantes de vírus não vão mais fabricar vírus basiquinhos que precisa clicar para entrar, ou que você, enfim, vírus mais simples que se detecta por assinatura ou por comportamento. Então ele é um vírus que quase não usa CPU e memória, ele fica lá dormente, ele aproveita das vulnerabilidades, enfim, é uma nova classe de vírus. E depois do Stuxnet vieram todos eles descobertos pela Kaspersky dentro dessa filosofia de ameaças persistentes avançadas, ou APTs, né? E os ransomwares podem se aproveitar desses vetores para se instalar na sua máquina. Então, à medida que você está se protegendo de ameaças avançadas, e Kaspersky é a solução melhor para isso, você também vai estar se protegendo indiretamente dos ransomwares que podem vir em cima dessas ameaças avançadas, ok? Então, vamos falar agora
sobre as soluções e serviços da Kaspersky, né? Então a gente tem aqui, a Kaspersky tem um hall bastante completo, segurança de endpoint, que a gente vai falar aqui, segurança para ambiente virtualizado, segurança para os telefones mobile da sua organização, soluções para data centers, aqui envolve tanto a virtualização quanto storage, tá? E tem mais outras soluções que a gente não vai falar aqui, que é proteção DDoS avançada, serviços de inteligência de segurança, plataforma contra ataques direcionados. Então, se você for uma grande empresa e você for um alvo, como por exemplo um grande banco ou uma grande empresa lá entre as 100 maiores do Brasil, pode ser que tenha hackers fazendo vírus direcionados contra a sua empresa. E aí nenhum antivírus vai pegar isso, né? Mais ou menos como aconteceu lá com o Irã. Então a Kaspersky tem uma solução contra ataques direcionados, que ele vai ficar monitorando a sua rede por qualquer tipo de tráfego anormal, tráfego que está tentando descobrir coisas, enfim, é uma plataforma bem sofisticada, que vai além da segurança de endpoint tradicional para empresas maiores, ok? Prevenção contra fraudes, né? A gente vê, por exemplo, quando você instala o Banco do Brasil, você instala uma plataforma da GAS, que é uma empresa que tem uma plataforma contra fraude para ficar rodando dentro do browser para evitar que quando você esteja rodando lá o Banco do Brasil, você tenha um problema dentro do browser, né? Então a Kaspersky também tem isso. Infelizmente no Brasil nenhum banco ainda quis trocar, mas tem vários bancos em conversação para trocar. Não é algo simples de se trocar, tá? Enfim, mas tem vários bancos. A gente não pode entrar em detalhes quais bancos daí estão considerando, mas tem alguns grandes bancos brasileiros considerando trocando aquela plataforma GAS por uma plataforma da Kaspersky, tá? E cibersegurança industrial. Aqui é proteção para ambientes industriais. O mais patente, existe uma plataforma chamada SCADA, que é uma plataforma que controla tipicamente empresas ligadas à produção de energia elétrica, tá? Então são sistemas que controlam a produção de energia elétrica. E os hackers estão fazendo vírus específicos para o sistema SCADA, né? Qual é o objetivo deles, né? Por exemplo, eles podem entrar e desligar toda a energia elétrica de uma determinada região para poder fazer algum outro tipo de ataque ou algum tipo de ligar para fazer algum tipo de chantagem. Olha, se você não me pagar tudo, eu vou desligar a energia elétrica do estado de São Paulo. Então, isso também tem acontecido, graças a Deus aqui no Brasil não, mas tem casos lá na Ucrânia, aconteceu enfim, e hoje já existe proteção para esses sistemas. Então, se você tem uma indústria, existe solução específica disponível no Brasil para proteção de segurança industrial, ok? Então, vamos agora focar na solução básica, que é o Kaspersky Endpoint Security, que é o seu proteção de antivírus que vai rodar no seu desktop, no seu servidor, dentro da sua empresa, tá? E também no seu mobile. O mobile também está incluído dentro dessa solução, ok? Muito bem, então, quais os componentes do Kaspersky Endpoint Security, tá? Primeiro, a solução anti-malware, né? Então, se eu estou comprando segurança de endpoint, eu tenho que ter, no mínimo, essa que é o mais básico que você poderia esperar, que é o anti-malware. A gente vai falar pouco do anti-malware nessa apresentação, a gente vai se concentrar nas outras coisas. Quais são as outras coisas? Primeiro, as ferramentas de controle. Então, além do anti-malware, que vai proteger contra ameaças vindo por arquivo, ameaças vindas por pendrive, ameaças vindas por web, eu tenho as ferramentas de controle, que elas não vão proteger contra as ameaças, mas elas vão aumentar os controles em termos de que aplicação que eu posso ou não posso executar na minha máquina. Se eu, para o pessoal lá daquele grupo de usuários de telemarketing, eu vou deixar eles colocarem pendrive na máquina ou não, que é controle do dispositivo. E o notebook que está fora da minha empresa, eu vou deixar ele acessar um site pornográfico, um site de hacker ou não? Tá? Quando ele está dentro da tua empresa, você pode fazer isso pelo teu Next Generation Firewall, pelo teu Web Filter, você pode controlar isso. Mas quando estiver fora, você consegue controlar? Se você não consegue controlar com a sua solução atual de Next Generation Firewall ou de Web Filter, você vai conseguir controlar os dispositivos que estão andando, que estão fora da sua rede com a solução Kaspersky, porque ele também tem controle web, ele tem o Web Control aqui, ok? Tá? Então essas são as ferramentas de controle que a gente vai abordar aqui,
tá? Outra coisa que a gente vai abordar são gerenciamentos de sistemas. Então, imagine que você quer fazer a gestão dos seus endpoints. Então, você tem que instalar software, fazer inventário, detectar as vulnerabilidades. Um minuto, por favor. Detectar as vulnerabilidades, fazer o gerenciamento de patches, né? Enfim, tudo que você faria como gerenciamento dos seus desktops, né? Instalar software remoto, etc. Vocês poderiam falar assim, Roberto, tudo que você está falando aqui, como fazer os patches, hoje eu já tenho o Microsoft Update ou Windows Update que faz isso. Eu estou falando aqui gerenciamento de patches, não só dos softwares da Microsoft, mas de todos os fabricantes, incluindo Java. A gente vai mostrar aqui que a gente vai atualizar um monte de software ao mesmo tempo de uma maneira muito simples, ok? Criptografia de dados. Isso aqui está na versão Advanced, tá? Alguns desses itens estão na versão... Então, assim, alguns desses itens estão na versão Select, alguns estão na versão Advanced. Então, aqui eu não tenho um slide onde mostra o que é o do que, mas entre em contato com o nosso comercial, fala, não, eu preciso muito de detecção de vulnerabilidade, eu preciso da Select ou Advanced, eu preciso muito de criptografia, né? Eu preciso da Select ou Advanced. Então, entre em contato com o nosso comercial, que nosso comercial vai explicar quais componentes estão em cada versão. Mas, só para tranquilizar vocês, anti-malware e as ferramentas de controle de aplicação dispositivo e Select já estão na versão básica. O gerenciamento de patches está na versão avançada. Criptografia está na versão avançada. Segurança de dispositivos móveis também está na versão básica. Então, esses três aqui de baixo estão na versão básica. Esse está na avançada. E esse aqui, a maior parte dele está na avançada. Tá? Ou alguma parte está na básica, outra parte está na avançada. Ok? Tá? Então, só para mostrar. Esses três aqui estão na básica, tá? Que é a Select. Esse aqui está na avançada, que é a Advanced. E esse aqui, alguns estão na Select, alguns estão na Advanced. Tá? Vamos falar, então, agora, começando a detalhar um pouco mais sobre a segurança de anti-malware. Tá? A segurança de anti-malware, então, é uma segurança de múltiplas camadas. Algumas camadas são bem básicas, né? Como proteção para assinatura, e algumas são bem avançadas como observação do sistema. Tá? Então, com múltiplas camadas, você vai estar protegendo os seus endpoints de uma maneira muito mais sofisticada que os outros antivírus. A maior parte dos outros antivírus não tem essas camadas avançadas aqui, tá? Só tem as camadas mais básicas, tá? Então vamos entrar aqui e detalhar algumas dessas camadas. Eu não vou falar de todas, mas basicamente eu tenho tecnologias reativas contra as ameaças conhecidas. Então, o que é a ameaça conhecida? A ameaça que tem assinatura. Então, onde que eu posso bloquear? Eu posso criar um filtro de URL, falando assim, não entre em sites que estejam infectados. Então, se o site está infectado, a Kaspersky vai ter uma lista, tá, que não vai deixar que você, quando entrar no site infectado, vai aparecer lá no browser, olha, esse site está com infecção, não vou deixar você entrar. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu suporte. Tá? Eu vou ter um anti-spam, né, com foco em proteger. Então, se um e-mail passar pelo seu anti-spam, passar pelo seu Exchange, quando chegar na máquina e ele tiver um arquivo infectado, ele pode ser bloqueado por esse anti-spam aqui. Anti-phishing, mesma coisa. Blacklisting, que estão bloqueando os arquivos mais conhecidos, que são arquivos de vírus, de hackers, né? E um firewall, né? E um IPS de host, que substitui o firewall do Windows, que é muito mais fácil de configurar, você não precisa pensar em porta, ele é automático, você coloca lá, deixa as aplicações típicas funcionarem e as aplicações perigosas não funcionaram. Por default ele já está assim. Então ele já ajuda bastante, não tem que ficar configurando porta, não tem que ficar abrindo porta, facilita muito o trabalho. Todo mundo que instala o firewall da Kaspersky fala, nossa, resolveu muitos problemas de firewall que antes eu tinha no Windows, tudo eu tinha que ficar abrindo desktop por desktop com Kaspersky, além de ser centralizado, o default é muito mais fácil. Bom, essas são as tecnologias reativas, que é para 70% dos vírus, que tipicamente eu vou bloquear por assinatura, porque os vírus são conhecidos, tá? E eu consigo bloquear isso na hora que o arquivo está fazendo um download, tá? Agora, eu tenho ameaças desconhecidas, que ainda não têm assinatura.
E aí, como é que eu vou bloquear isso? Aí eu vou bloquear por heuristics. Heuristics é comportamento. Então, se um arquivo faz o download, mas na hora de abrir ele começa a usar muita CPU, muita memória, começa a conectar na sua rede, eu vou desconfiar do comportamento dele e eu posso bloquear esse funcionamento por comportamento. Tá? Eu também consigo fazer controle de aplicações, como a gente vai ver aí, e eu tenho o whitelistening. Whitelistening é algo muito inteligente, muito interessante. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o arquivo Word que você tem aí no seu computador. Se você procurar ele chama winword.exe. Agora, você já se perguntou quantas versões de winword.exe diferentes existem? Vamos imaginar. Se o mundo tem mais ou menos umas 200 línguas, são pelo menos 200 versões. Se o WinWord tem pelo menos umas 10 versões, multiplica 200 por 10, são pelo menos 2.000 arquivos diferentes winword.exe. Agora, imagina todos os patches e correções que cada um deles tem. Imagine que cada um tenha 10 vezes. Então são pelo menos 20.000 arquivos WinWord diferentes que você tem no mercado. Pois a Kaspersky tem a relação desses 20.000 arquivos, um por um, com os CRCs, com os controles para dizer que aquele arquivo não foi alterado. Então, quando você abrir um arquivo WinWord, não da última versão, mas da penúltima versão, não com o último patch, mas com o penúltimo patch em português, não do Brasil, mas de Portugal, a Kaspersky sabe, conhece aquele cara, vai verificar o CRC desse arquivo, vai comparar com o CRC que está lá na nuvem e vai dizer se o WinWord é o WinWord em português, de Portugal, a penúltima versão com o penúltimo patch. E o CRC dele é 1254, BC. Aí ele consulta lá na nuvem, vê lá, 1254BC, bateu. Então esse WinWord não foi alterado, então eu não preciso fazer nenhuma análise, eu sei que esse arquivo não foi alterado por ninguém, então eu posso confiar nele. Então imagina, dos 300 principais fabricantes de software, a Kaspersky tem todos os programas das últimas versões, tudo em whitelistening. Então, a maior parte dos arquivos do dia a dia, um WinWord, um Internet Explorer, um Java, a maior parte deles, a Kaspersky já tem o whitelisting, então quando você abrir, a Kaspersky automaticamente já fala assim, eu conheço esse arquivo, já sei que não foi modificado, porque o CRC dele não alterou lá. Então, você consegue uma proteção muito eficiente para os arquivos conhecidos com muita performance, porque você não precisa ficar com uma lupa gigante olhando lá e analisando uma série de coisas, tá? Então, essa é uma tecnologia muito especial da Kaspersky que evita um monte de problemas, né? Ok? E eu tenho aqui outras tecnologias, tá? Como o System Watcher, o AEP e o BSS, que são tecnologias muito mais avançadas, que vão olhar lá no o que está acontecendo no registry, o que está acontecendo na tua máquina, a ordem de alteração de coisas no registry. Aqui tem muita inteligência artificial que vai tentar entender o que está acontecendo na sua máquina para tentar imaginar que um vírus muito, muito delicado, muito sofisticado que ele está entrando, altera uma coisa hoje, altera uma coisa amanhã, altera uma coisa depois da manhã, ele vai estar de olho. Então, ele vai conseguir detectar qualquer tipo de comportamento que heuristics da maior parte dos antivírus não consegue detectar, eu vou conseguir detectar aqui. Tá? Tudo isso, e outra, eu tenho também sandbox, então qualquer executável estranho, ele vai mandar para a nuvem, vai executar aqui na nuvem com um relógio muito mais rápido, então em alguns segundos eu vou ter rodado semanas, simulado que tá. Então ele pega o arquivo aqui, manda para lá e coloca numa máquina com um relógio muito acelerado. Então em alguns segundos eu vou estar imaginando um software que estivesse rodando na sua máquina durante semanas a fio. Tá? Então se o programador do vírus for muito sofisticado de fazer uma alteração por dia, eu vou conseguir rapidamente detectar aqui no sandbox na nuvem. Então é uma solução muito sofisticada. Eu falei aqui, eu poderia falar aqui o dia inteiro sobre cada uma dessas tecnologias, mas eu não vou falar porque não é o foco falar sobre proteção, mas só para vocês entenderem que Kaspersky hoje tem o conjunto de proteções mais sofisticado da indústria. E depois eu vou mostrar como que eu posso mostrar que isso está trazendo proteção para a tua empresa num gráfico mais lá na frente, ok? Eu falei da nuvem, então a nuvem da Kaspersky hoje tem 60 milhões de usuários, né, mandando informações sobre cada arquivo que abre, cada site que acessa, cada arquivo estranho vai lá para a nuvem, ele já detecta. Então é uma rede
de inteligência global, com inteligência artificial, alimentada continuamente e criando assinaturas e criando os outros diversos tipos de proteção para todo mundo que é cliente da Kaspersky. Tá ok? Bom, falei de proteção, agora eu vou falar de controle. Lembra que eu falei de 3 itens: controle de dispositivo, controle de acesso web e controle de aplicações. Então, o que é o controle de dispositivos? Então, eu vou exatamente controlar tudo que você pode ou não pode conectar na tua máquina. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho lá uma empresa, que eu tenho lá um grupo de pessoas de telemarketing, eu não quero que eles espetem pendrive para ficar capturando informações da minha empresa para levar para fora, porque a rotatividade desse funcionário é muito grande. Você pode criar um controle de dispositivo e fechar todas as portas dos desktops lá do telemarketing. Ah, mas o meu pessoal de vendas, eu preciso deixar com que eles acessem o pendrive deles, porque eles estão toda hora saindo com pendrive para levar informação para os clientes. Não tem problema nenhum, você pode fazer o controle de dispositivos para o pessoal do comercial, deixando que aqueles, por exemplo, aqueles 50 pendrives são pendrives da sua empresa, que tem aquele número de série, só aqueles possam ser utilizados. Uma empresa de seguros, por exemplo, que tem uma câmera para tirar foto lá de sinistro quando um carro bate, é o caso que a gente tem, né? Um cliente que é uma empresa de seguros, então eles pegaram lá 50 máquinas fotográficas de um determinado fabricante com determinado número de série, e só essas máquinas fotográficas conseguem trocar informação com os aplicativos da empresa. Se você pegar uma máquina do mesmo modelo e colocar lá, não vai funcionar porque ela não tem um número de série específica, tá? Então eu consigo controlar dispositivo no nível do número de série do dispositivo e no nível do grupo ou usuário do AD. Ok? E eu posso criar leitura, escrita, ou bloquear todo o acesso ou liberar todo o acesso. Ok? A gente vai ver isso numa demonstração ainda hoje, tá? No final dessa apresentação, logo mais, daqui a um tempinho, ok? Bom, controle de acesso à web é o que você faz. Eu vou proibir que ele acesse sites de conteúdo ruim, como posso por categoria. Então, jogos, sites de vírus, sites de conteúdo sexual, redes sociais e etc. Então eu consigo criar por categorias, também criar o controle por grupos de usuários e ainda dizer, olha, eu só quero que isso esteja efetivo se o meu notebook não estiver dentro da empresa. Quando ele está dentro da empresa, ele já usa lá o meu WebSense, já usa lá o meu Sonic Wall Next Generation Firewall com proteção web, mas quando ele está fora da empresa eu estou sem essa proteção, então eu quero que quando estiver fora ative a proteção da Kaspersky, que eu consiga controlar o acesso web via Kaspersky, já que eu não tenho o controle via as ferramentas que eu tenho internamente, ok? E outro tipo de controle é controle de aplicação. Então imagina seus usuários de TI, imagina seus usuários do departamento financeiro. Então por necessidade de TI, por necessidade financeira, você tem que dar algum tipo de controle administrativo para esses tipos de usuários. Quando você vai dar o controle administrativo para o pessoal do financeiro, quando você dá o controle administrativo para o pessoal de TI, eles podem usar esse controle para auto-benefício. Então, eles podem instalar softwares que não estão de acordo com a sua empresa, como um torrent ou um software de compartilhamento de arquivo P2P, LimeWire, enfim, Emule, etc. Tá? Então, ou então o pessoal lá do financeiro recebe um e-mail lá, clique aqui para instalar a atualização do software importante tal. Aí é um phishing, o cara clica, instala lá um software, na verdade está instalando um cavalo de Troia justamente na máquina do financeiro. Então você pode ter um controle de aplicações para controlar quais tipos de software pode e não pode ser instalados. Tá? Então esse é o controle de aplicação, que a gente vai ter uma demonstração de cada um desses 3 ainda nesse laboratório, ok? Criptografia, eu vou falar rapidamente. Criptografia, eu posso fazer criptografia de disco completo em todos os dispositivos, eu posso fazer criptografia de arquivos e pastas, então alguns arquivos e algumas pastas da minha rede eu criptografo, então o pessoal que faz backup consegue fazer o backup dos arquivos, mas não consegue ver o conteúdo dos arquivos. Somente o pessoal do departamento específico consegue criar arquivos, eles criam arquivos, já criam criptografados, e somente o grupo entre eles consegue entender o conteúdo desses arquivos. Então é uma maneira de você proteger o conteúdo do próprio pessoal que tem direito administrativo, pessoal de backup, etc.
tá? Então isso aqui é criptografia no nível de arquivos e criptografia no nível de pastas. E eu tenho Full Disk Encryption, que é a criptografia, por exemplo, típica de notebook. Então eu vou lá, criptografo todo o notebook. Então quando você liga o notebook, aparece uma tela de login da Kaspersky, branca, você coloca lá o usuário e a senha, e ele usa esse usuário e senha como a chave de criptografia e descriptografa o disco inteiro. Tá? Então, ou seja, se cair na mão de um hacker, ele não consegue nem saber que sistema operacional está rodando lá, mesmo que ele pegue o disco e espete em outra máquina, ele não vai saber, não tem acesso nenhum, porque o login é antes do boot, tá? A criptografia é antes do boot. Tá? Eu tenho mais outros itens aqui que eu não vou abordar, porque não é o foco dessa apresentação, mas eu tenho um pacote completo de criptografia e a maior parte desses itens estão na versão Advanced, ok? Bom, gerenciamento e controle de endpoints. Eu falei o controle lá de aplicações, controle de dispositivos e controle web. Aqui é mais o gerenciamento. Então, o que é o gerenciamento? Então, imagina que você tem uma empresa que você pode, então, a partir de agora, com o Kaspersky Advanced, você pode criar imagens, né, armazenar e atualizar essas imagens e fazer o deployment dessas imagens de sistema operacional com as imagens da sua empresa nos diversos desktops da sua empresa. Isso aqui é uma mão na roda, facilita muito, diminui muito o trabalho. Muitas vezes você apresenta, olha pessoal, vamos fazer o upgrade do nosso Kaspersky Select para o Kaspersky Advanced, vai custar um pouco mais caro, mas a gente vai ter uma série de vantagens. Tá? E uma das vantagens é o controle de imagens que você pode disponibilizar por toda a empresa. Aumenta muito a segurança, reduz problemas. Então, o pessoal fica muito mais satisfeito porque você tem imagens muito mais controladas, não é cada máquina de um jeito, cada um com um problema, enfim. Né? Reduz muito o número de chamados, o número de problemas, é sensacional. Toda empresa que a gente vê que tem deploy de imagem, o nível de chamada de helpdesk é muito menor, ok? Gerenciamento de licenças. Você pode fazer o gerenciamento de licenças. Então, por exemplo, tem alguns softwares que eu controlo por licenças simultâneas. A maior parte dos softwares pode funcionar dessa maneira. Então, com o gerenciamento de licenças da Kaspersky, você pode, muitas vezes, reduzir muitos softwares que hoje você compra 20 licenças, você pode reduzir para 10. O uso típico é AutoCAD. A gente foi num cliente que tinham 20 pessoas que precisavam usar AutoCAD, mas muitas delas usavam bem ocasionalmente. Então, a gente rodou lá a monitoração do uso de licenças e verificou que reduzindo de 20 para 10 era suficiente para atender, no pior caso, essas pessoas, porque se tinham 5 engenheiros que usavam constantemente e 15 pessoas que usavam tipicamente uma vez a cada 1 hora por semana. Então, o pessoal achou que 5 licenças mais 5 licenças móveis era suficiente, então colocou 10 licenças e a Kaspersky ficou controlando essas gerências para garantir o compliance do licenciamento, não passar de 10 usos simultâneos. Só a redução de 10 AutoCADs, de 20 AutoCADs para 10 AutoCADs, a redução de custos foi tão grande que justificou o upgrade do Kaspersky de Select para Advanced nessa empresa. Tá? Então, bem interessante você usar isso como um argumento para poder justificar. Paga menos para AutoCAD, paga um pouco mais para Kaspersky e você consegue controlar todos os outros softwares e consegue ter todos os outros benefícios. Ok? Acesso remoto, isso aqui já está na versão básica, tá? Você consegue clicar lá numa máquina e fazer o controle de acesso remoto da máquina, mesmo que ela esteja em outra localidade, mesmo que ela esteja em trânsito na internet, tá? E aí você consegue fazer atualizações, fazer troubleshooting, tudo isso é o controle remoto, tá? Gerenciamento de vulnerabilidades. Então, muita gente fala assim, não preciso de gerenciamento de vulnerabilidades porque eu já tenho o Windows Update, já tem o Microsoft Update. Não, isso aqui é gerenciamento para aplicações Microsoft e para aplicações não Microsoft. Quais aplicações não Microsoft? Mais de 300 vendors diferentes. Então aqui está AutoCAD, está o Java da Oracle, está todos aqueles softwares da Apple, enfim, pensa em 300 fabricantes diferentes, todos os softwares vão estar sendo monitorados para vulnerabilidades. Tá? Então você vai poder atualizar não só os softwares da Microsoft, mas todos os softwares. Mais uma vantagem também. Quando você atualiza os softwares da Microsoft com Windows Update, você aperta e você espera
que cada um dos desktops rode o Windows Update e você espera que cada um dos desktops não tenha nenhum tipo de falha, tá? Muito bem. Só que você não tem um relatório do que deu certo e do que falhou. Com a Kaspersky, você tem tarefas com relatórios mostrando o que deu certo e o que não deu errado. Tá? Então você vai ter uma visão completa aí de tudo que está faltando na sua máquina. A gente vai ver isso no Lab, que a gente vai rodar um desses relatórios. E uma vez que eu identifico as vulnerabilidades, eu posso aplicar o patch. Então eu posso automatizar o patch e eu posso criar opções de reboot. Então, por exemplo, eu posso falar assim, se é uma atualização crítica, eu vou fazer pelo menos um reboot por dia para todas as atualizações críticas. Se é uma atualização não crítica, eu vou fazer um reboot por semana. Tá? Então você pode criar um compromisso aí entre segurança, para toda vez que vier uma atualização, aplicar a atualização e não ficar à mercê aí do ransomware, do malware que pode aproveitar essas atualizações, essas vulnerabilidades, mas também não precisa ficar fazendo reboot todo dia por qualquer atualização. Então, atualizações minoritárias, você pode criar uma política para fazer um reboot menos crítico aí, tá? Então a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Inventário. Então eu consigo fazer inventário de hardware e de software de todo o meu ambiente aqui também, tá? A gente vai ver inventário. Então a gente vai ver inventário, vai ver que esses três aqui de baixo aqui, ok? Tá? Aqui uma visão geral de como que eu faço o gerenciamento. Então imagina lá o ciclo de vida do endpoint. Comprei o desktop novo, o que eu faço? Crio uma imagem Gold Image, vou lá e aplico aliás, eu crio minhas Gold Images. Aí eu vou lá e faço o inventário de hardware e software do meu ambiente para ver que máquinas que eu tenho, quanta memória que eu tenho, quantas CPU eu tenho, para associar as imagens que eu fiz para os desktops que eu quero. Vou lá e faço o deploy do sistema operacional. E se o sistema operacional precisar da atualização, eu vou lá e atualizo a Gold Image e já faço a atualização da Gold Image atualizada nos desktops. Então eu não preciso me preocupar em que a imagem vai ficando velha. Eu vou atualizando a imagem e aplicando. Mas depois que está colocada no desktop, eu vou aplicar a Gold Image toda semana? Não. Você vai fazer a detecção de vulnerabilidades em 300 fabricantes diferentes e priorizar as vulnerabilidades e distribuir os patches, updates, conforme a gente disse lá, e fazer a instalação. Então, isso aqui é o dia a dia. Eu posso fazer instalação de patches semanalmente ou diariamente, conforme a criticidade. Tá? Depois eu tiro os relatórios para saber o que foi e o que não foi e funcionou. De repente um patch lá, o software estava mal instalado na máquina, não conseguia fazer a atualização do patch, vai aparecer no relatório que falhou. O cara desligou a máquina justamente quando estava atualizando o software. Então você vai ter uma visão clara de todas as máquinas que estão ou não estão atualizadas. Tá? Então você tem um ciclo de vida, o controle do seu desktop muito mais completo com Kaspersky, né? Versão Advanced. Okay? Mobile Security, né? Segurança de dispositivos móveis. Todo mundo que fala em Mobile Security fica num dilema. Eu vou fazer segurança no meu dispositivo móvel ou vou fazer gerenciamento no meu dispositivo móvel? Geralmente, quando você vai no mercado, você tem soluções de segurança que não gerenciam e soluções de gerenciamento que não trazem segurança. A Kaspersky é uma solução que junta os dois. Eu vou ter a segurança e vou ter o MDM, que é o gerenciamento do dispositivo móvel. Então, por exemplo, eu posso ter a proteção contra malware, proteção web e a proteção anti-roubo da segurança mobile, mas também eu posso fazer bloqueio, garantir que o usuário use softwares sofisticados dentro dos seus dispositivos mobile e instalar e controlar os aplicativos que estão nesses dispositivos mobile. Tá? Então eu consigo o melhor dos mundos. Aqui está tudo que eu consigo fazer, então só pontuando, tá? Anti-malware de múltiplas camadas, não é um anti-malware básico, é aquele mesmo anti-malware de 7 camadas que roda lá no desktop, eu vou ter no telefone, né? Então, se o teu usuário lá, que ganhou lá o último iPhone, tá? Ele fala, eu vou pegar o telefone da empresa e vou colocar um jailbreak para poder instalar qualquer tipo de software no meu iPhone. Eu vou conseguir detectar isso e impedir que o usuário esteja alterando lá o iPhone para diminuir a segurança. Eu posso controlar por diversas plataformas de gerenciamento de dispositivos móveis já conhecidas. Eu posso fazer a containerização. O que é a containerização? Eu separo, né? Então eu pego lá o dispositivo móvel, imagina lá que o diretor veio com o dispositivo móvel dele e fala assim, olha, eu comprei esse iPhone 7 aqui,
e eu quero agora usar na empresa. Você fala, muito bem, então para usar na empresa tem uma regra, eu vou criar um container para o dispositivo corporativo para que eu possa apagar os dados desse container com os dados, né, sem mexer, sem tocar nos seus dados privativos. Tá? Então, containerização é para eu manter segurança mesmo que usuários venham com os dispositivos deles, que é o chamado BIOD, Bring Your Own Device, tá? Ok? E eu consigo fazer limpeza seletiva apagando só os dados corporativos, tá? Anti-roubo, isso aqui é muito interessante, a gente já teve vários casos de sucessos realmente incríveis. Então, imagina que você tem lá um monte de celulares na sua empresa e os usuários moram em lugares, às vezes, não muito seguros, e o índice de roubo de celulares corporativos é alto. Né? O que você consegue fazer? Você consegue bloquear o celular para que as pessoas não usem, você consegue apagar o conteúdo, se o dispositivo é corporativo, você consegue apagar totalmente os dados, então a informação pessoal não vai cair na mão do bandido, a informação da empresa não vai cair na mão do bandido, tá? E aí você tem coisas muito, muito legais, como localizar onde está o dispositivo, enquanto o ladrão não fazer um reset do device, ele está rodando, então eu estou localizando ele, eu consigo alarmar, tocar um alarme, né, e fazer o mugshot. O que é o mugshot? Tirar foto, né? Não sei se vocês já viram, alguns hackers lá tentando destravar o software, tentando desinstalar, e o dispositivo está tirando foto sem fazer o barulhinho da máquina fotográfica, tá? Ele vai tirando a foto e mandando para você. Então, você vai lá na polícia e fala assim, olha, roubaram meu celular, mas eu tenho a localização e eu tenho a foto do ladrão. A polícia vai na hora. O pessoal da polícia brasileira, quando tem a localização, eles adoram ir lá correndo, beleza, é fácil para eles, né? É mamão com açúcar, como eles dizem, né? Então, não vá você, chama a polícia, fala, eu tenho a localização, tenho um mugshot aqui. Os caras vão mandar na hora, você manda a foto, é muito legal. E a gente já teve casos de alguns clientes nossos que usaram isso e recuperaram vários celulares roubados mais de uma vez, tá? Não é garantia, mas isso ajuda. E a monitoração do SIM. Para que a monitoração do SIM? Então, se o teu usuário, no fim de semana, tira o SIM da empresa e coloca o SIM pessoal dele para ficar desfilando com o celular bonitinho e aumentando o risco de roubo, com a monitoração do SIM, você impede que ele troque o SIM, então ele só pode usar o telefone para a empresa mesmo, então ele vai deixar o telefone na casa dele e sem maiores problemas, tá? Tem outras coisas, como o portal de autosserviço, que o próprio usuário pode ir lá, entregar certificado, fazer as políticas anti-roubo, tipo, roubaram o meu celular, apaga, ele entra num portal e ele já consegue bloquear o celular dele, etc., sem entrar em contato, né? E essa gestão centralizada que eu consigo gerenciar para a plataforma iOS, Android e o Windows Phone, eu consigo fazer tudo isso, tá? Ok? Mobile faz parte da solução. O custo qual que é? É o custo a mais. Se você tem uma empresa, por exemplo, com 500 desktops e 100 mobiles, então você compra 500 mais 100, 600 licenças, você já está protegido com a solução Select, já tem a proteção tanto de gerenciamento quanto de proteção mobile, tá? Ok? Bom, segurança de data center. Segurança de data center, a gente tem... como é que eu vou gerenciar as máquinas virtuais dentro de uma data center? Primeira opção, o gerenciamento tradicional, que eu vou lá e instalo um antivírus em cada máquina virtual. Quando eu faço isso, eu estou protegendo a máquina por uma maneira tradicional, só que cada máquina virtual tem sua atualização, tem seu banco de dados, tem seu banco de dados de assinatura, faz varredura. Sem querer, eu posso startar a varredura de várias máquinas virtuais no mesmo host e o host fica pesado. Tá? Então, ele é completo, mas pode sobrecarregar os recursos. Tá? Então, para eu tirar a sobrecarga, existe uma solução da Kaspersky, chamada KSV, que eu vou lá e coloco uma máquina específica mais, uma em cada host, e essa máquina cuida de todas as outras VMs daquele host. Então, eu não preciso instalar nada nessas outras VMs. Só preciso instalar uma VM a mais em cada host. Tá? Isso já funciona de forma nativa para o vSphere, tá? E eu consigo ter altos índices de consolidação, ou seja, como eu não tenho que instalar antivírus em cada máquina virtual, eu consigo instalar muito mais máquinas virtuais nesse host do que nessa solução aqui. Então, se você hoje tem VMware, está sobrecarregado,
está com uma opção de comprar mais hardware novo, mais memória, mais CPU, talvez, se você trocar a sua solução de antivírus tradicional por uma solução de segurança sem agente, que só tem uma máquina virtual tomando conta de todas as outras, talvez você até ganhe. Só que isso vai funcionar se o teu ambiente já tiver 20 ou 30 máquinas virtuais no host. Se você tiver só meia dúzia, não vai melhorar muito, tá? Então, para quem é indicado para passar daqui para cá? Tá? Para clientes que têm VMware, tá? Com muitas máquinas virtuais rodando em um host. Aí, isso aqui tem vantagens de custo, porque eu vou ter altos índices de consolidação. De 20 máquinas, você pode passar para 30. Agora, se você hoje tem 5, passar para 7, talvez o custo não justifique. Tá? Muito bem, para quem está preocupado com segurança, poderia falar aqui, mas se eu coloco uma máquina só para cuidar dos arquivos, se esse servidor tem uma aplicação web, essa aplicação web não está protegida, certo? Certo. Então isso aqui tem um problema de segurança? Tem um problema de segurança. Para isso, existe uma versão que é o misto dos dois. Então o que é o misto dos dois? Eu continuo tendo a máquina para proteger o file system de todos os outros desktops, mas eu tenho um mini agente que protege a parte web de cada uma dessas máquinas aqui. Então eu tenho uma mistura das vantagens dos ambos os modelos. Esse modelo consome muito recurso e proteção é total. Esse consome pouco recurso, mas a proteção não é total. E esse aqui é um mix dos dois. Tá? É chamado com agente leve. Né? Agente leve ou Lightning Agent. Ok? Tá? Então são essas três opções. Isso aí funciona tanto para VMware quanto para qualquer tipo de hipervisor. Essa aqui para VMware. Essa aqui para qualquer tipo de hipervisor, inclusive Hyper-V. Tá? Ok? Tá? Muito bem, essa é a solução de ambiente virtualizado. E para storage? Se você tem algum tipo de NAS, como esses aqui, tá? Você pode ter um antivírus que eu instalo dentro do NAS. Tá? A Kaspersky já tem antivírus para instalar dentro do NAS destes fabricantes aqui. Tá? Então é simplesmente isso. Né? Se você tem um NAS, você não vai conseguir instalar um antivírus de um fabricante X, mas da Kaspersky você vai conseguir instalar sem. Ok? Bom, vamos falar agora, terminamos a parte de tecnologia, vamos falar como que a Kaspersky está no mercado. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é esse gráfico que está disponível lá no blog da Bravo, tá? Então, se você entrar lá no site da Bravo, procura no nosso blog, você tem esse gráfico lá, todo explicadinho com a explicação que eu vou dar aqui. O que esse gráfico significa? Esse gráfico é uma avaliação de todas as empresas de antivírus do mercado, são 20, tá? Som, teste, estão ouvindo? Som, teste, estão ouvindo? Som, teste, estão ouvindo? Manda uma mensagem para o pessoal dizendo problemas de som, favor aguardar. Eu vou fazer aqui. Som, teste. Som, teste. Som, teste. Vocês estão recebendo som? Pode, por favor, colocar lá em perguntas. Sua conexão de rede foi restabelecida. Eu acho que voltou. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Som. Som voltou, ok? Tem aqui a monitoração dizendo que a conexão do som voltou. A gente teve um problema de rede, tá?
Então vamos continuar, pessoal. Peço aí desculpas aí. Então o que eu estava falando? Então o som. Então a gente está com. Acredito que o som tenha restabelecido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. O som agora está voltando, Alexandre? Você reclamou aqui, Alexandre Canuto. Você está ouvindo bem agora? Ok, tá? Então a gente restabeleceu o som, tá? Peço desculpas aí. O áudio, a gravação foi retomada automaticamente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tudo em ordem, tá? Vamos retomar então. Bom, eu estava explicando aqui este gráfico. O que esse gráfico diz aqui? Esse gráfico é uma revisão, né? É uma visão geral de 78 testes independentes em uma só tela. Como assim? Eles pegaram todos os testes de 2016, de todos os fabricantes, e colocaram numa única tela. Quantos testes foram? Foram 78 testes independentes. Então, quantas vezes, por exemplo, a Bitdefender aceitou participar? Ela aceitou participar de mais ou menos quase 60 testes. Tá? E a Kaspersky? A Kaspersky aceitou participar de 78 testes. Então a Kaspersky é a única empresa que fala o seguinte, que declara o seguinte: a Kaspersky aceita participar de qualquer teste, ela não tem nenhuma condição. Qualquer teste que seja feito de antivírus, a Kaspersky aceita participar e não se recusa. Todos os outros fabricantes, eles primeiro querem entender como que é a tecnologia do teste para decidir se vão participar ou não. Por isso que a Kaspersky está muito mais à direita que a maior parte dos outros antivírus. Ok? Tá? Segundo, a altura da bola. A altura da bola é quantas vezes ela teve entre os 3 primeiros colocados. Veja, dona Microsoft aqui, 10% das vezes teve entre os 3 primeiros colocados. Quem tem McAfee ou Intel, que agora vai virar McAfee de novo, né? Porque a Intel está vendendo a McAfee, tem menos de 20% das vezes entre os 3 primeiros colocados. Uma dica, a gente tem vários clientes Microsoft que estão preocupados com ransomware, que estão vendo que não estão bem protegidos e estão migrando para uma solução melhor e estão considerando o Kaspersky. E a gente tem vários clientes com McAfee, alguns bancos que desistiram de continuar com o Kaspersky porque eles ficaram com medo baseado neste gráfico e estão migrando para Kaspersky. Tá? Então, se você tem McAfee ou Microsoft, vocês têm um dos piores antivírus de 2016. E não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é um resumo de todos os comparativos, como A/B Test, SE Labs, MRE Fitas, Vírus Bulletin, CSS Labs, etc. Tá? Entre lá no nosso blog, que vocês vão ter um relatório explicando esse gráfico em detalhes, como eu estou explicando agora. A terceira variável é o tamanho da bola. O tamanho da bola é o número de primeiros lugares. Então, o número de primeiros lugares da Kaspersky é 55 versus 78. O número de primeiros lugares da Kaspersky é maior do que Symantec e Bitdefender juntas, porque essa área aqui é maior que essas duas juntas. Então, eu brinco. Mesmo que você tenha Symantec e Bitdefender simultaneamente, o Kaspersky consegue ser igual às duas juntas. Tá? Então, é por isso, né, e isso vem de encontro àquilo que eu expliquei no começo. Como a Kaspersky lá atrás visualizou que a ameaça avançada e persistente, feita por aqueles vírus que na verdade eram cyberarmas, isso podia desencadear na indústria dos hackers, dos cybercriminosos, uma nova tendência de fazer vírus muito mais difíceis de serem detectados. Aí a Kaspersky se preparou, isso já tem pelo menos 7, 8 anos. Tá? Então, o Kaspersky realmente está na frente de todos os outros, né? E isso prova também, ok? Muito bem. Continuando, Gartner. Tá? Esse aqui é o último Gartner. Vocês observam aqui que Intel e Microsoft, né, caíram do grupo de líderes, não são mais líderes, estão no grupo de Challenger. Por quê? Porque quanto mais à esquerda, menor é a visão. Quanto mais à direita, maior a visão. Então, as empresas que têm mais visão são justamente a Trend e a Kaspersky. Tá? A Symantec está um pouco atrás em visão,
tá? A Sophos está um pouco atrás, mas as mais avançadas são Trend e Kaspersky. Agora, quando eu olho o Trend e volto aqui, cadê a Trend? Está aqui. Ou seja, a altura, o número de top 3 é 30%, enquanto Kaspersky, o número de top 3 é 90%, é 3 vezes mais. Então mostra que no último ano a Trend também está caindo. Então a gente acredita que no próximo Gartner a Trend também vai cair. Tá ok? Tá? Então aqui são todos os 20 fabricantes, com os principais, e aqui mostrando o Kaspersky. Então a Kaspersky nos últimos 4, 5 anos está com essa bola mais à direita, maior e mais acima, e nos últimos 6 anos está no quadrante dos líderes. Tá? Então hoje Kaspersky, por esses dois gráficos, é a melhor solução. E o preço é compatível com essas soluções aqui. E se você já tem Kaspersky, você tem a opção de migrar para o Advanced e ter todos aqueles benefícios sem ter que instalar nenhum software a mais. Já usa o agente que está funcionando hoje, usa o mesmo console que você já tem, é só adicionar as features lá que a gente vai ver, ok? Clientes no mundo, são 270 mil clientes no mundo. Educacional, são mais de 40 mil clientes educacionais em 105 países. Bancos, são mais de 2 mil bancos em 123 países. Saúde, são mais de 5 mil clientes ligados à saúde em 82 países. E outros tipos de organizações governamentais, governo, 7.500 órgãos governamentais em 81 países diferentes. Então, é muito utilizado no mundo inteiro, podem ficar tranquilos que vocês têm uma solução muito abrangente, tá? Outro ponto são os parceiros OEM. Todas essas empresas aqui, quando elas dizem que tem antivírus, o antivírus delas é Kaspersky. Então a dona Checkpoint não faz o próprio antivírus, usa o antivírus da Kaspersky. A própria Microsoft usa o antivírus da Kaspersky, aí você falaria, poxa, por que a Microsoft então aparece tão ruim? Porque a Kaspersky não vai dar toda a tecnologia dela, ela só dá lá as assinaturas, o básico dela, por isso que a Microsoft ela não tem o antivírus próprio, ela não faz, não é o foco dela, então ela compra de terceiros e o terceiro é a própria Kaspersky, que não vai entregar tudo. Da mesma maneira que lá na Fórmula 1, por exemplo, a equipe Mercedes não vai entregar o último motor com a última especificação Mercedes para a Williams, por isso que a Williams chegou em 10º e a Mercedes chegou em 1º. Tá? Então é uma analogia aí. Mas todos esses fabricantes aqui, eles 120, né? Esses aqui são os principais, eles usam como antivírus a Kaspersky porque eles enxergam que isso é interessante para o ambiente deles, ok? Muito bem, eu queria mostrar alguns avisos aí. Durante esse mês, a gente tem uma promoção, então faça o upgrade ou compre, né, 2 anos, então se você tem Select, faça o upgrade para Advanced, 2 anos, e leve o terceiro de graça. Ou, se você não tem antivírus Kaspersky, compre o antivírus Kaspersky, com preço de 2 anos, leve o terceiro grátis. Isso é um belo desconto, só válido até o final desse mês de julho. Então, entre em contato agora, peça sua cotação, nosso pessoal está aqui à disposição para entrar em contato, tá? Eu já vou falar qual que é o telefone que você tem que ligar, tá? Muito bem, serviços. Estou precisando de apoio. Eu acho que meu Kaspersky não está muito bem instalado. Eu queria fazer uma reinstalação. Eu queria fazer o upgrade para a última versão. A última versão é a 10SP2. Não é isso? É 10SP2. Então, será que você tem a versão 10SP2? Como é que eu faço o upgrade? Muito bem. Se você quiser fazer você mesmo, você tem apoio totalmente gratuito da Kaspersky. Esse é o contrato de suporte gratuito da Kaspersky. Então, ele não tem um SLA. Tem atendimento em horário comercial, eles atendem por telefone ou via web, que tem lá um site web que você entra e abre os chamados, eles respondem no site web, tá? Enfim, vocês têm o suporte gratuito deles, mas como eles não vão entrar na sua máquina, não vão detectar, reinstalar os softwares, vão dar atendimento por e-mail e por telefone sem acessar a sua máquina, tá? Que é a condição do contrato free da Kaspersky. Eu preciso mais que isso. Eu preciso que alguém venha aqui e instale o software para mim, eu preciso que alguém venha aqui e descubra o problema, eu preciso que alguém venha aqui. Para isso, você pode contratar o suporte, serviços de suporte da Bravo Tecnologia. Por um valor bem competitivo, a gente pode entregar contratos para você de diversas maneiras. Contrato específico para fazer o upgrade do seu ambiente, pode ter atendimento presencial, ou seja, é muito mais abrangente. Para mais informações
sobre contratos de suporte e serviços da Bravo Tecnologia, você liga para esse número aqui, 5543-2020, opção 5, que é o nosso comercial. Também você vai ligar aí, caso você queira comprar o antivírus, aproveitar aquela promoção do Compre 2, Leve 3, ou fazer o upgrade para a versão Advanced, que tem as vantagens como remediação, criptografia, etc. Criptografia e análise de vulnerabilidade e remediação, ok? Muito bem, então, finalmente agora vamos fazer um breve demo, tá? Eu vou alterar as telas aqui para entrar na tela de demo do meu colega aqui, que tem um outro computador, ele está compartilhando, ele está acessando agora. É a sua que está aparecendo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora visualizando a tela de Roberto. Ah, tá. Eu que mostro aqui, é isso? Sou eu que tenho que mostrar? Tá. Então você consegue... Clica. Sharing. Pessoal, vocês estão vendo a tela aí correta, completa na sua máquina? Peraí, eu tô com uma dúvida aqui, eu vou conversar com o meu colega. A tela que está aparecendo é a sua ou a minha? A sua? Tá ok. Então eu não preciso fazer nada aqui. Ok. Pessoal, vocês estão vendo a tela completa aí, né? Então, deixa eu ver aqui em perguntas. Peraí, só um minuto. Vocês estão vendo a tela aí, né? Ok. Bom, então, agora o que a gente vai mostrar é inventário. Então, vamos entrar num relatório para mostrar o inventário, simplesmente aí o inventário de hardware e de software. Então, eu vou entrar aqui em Reports. Tem diversos relatórios aí. Vamos escolher um deles aí, tá? Então, o repórter, por exemplo, de aplicações instaladas. Vou dar um duplo clique aqui. Tá? E aí eu consigo ver aí, isso é um laboratório, tá? Então tem um servidor e 2 desktops, então você vai ver muito pouca coisa aí, mas é um ambiente segregado que a gente tem de laboratório para fazer demonstrações. Então está mostrando aí todos os fabricantes. Então eu tenho 3 softwares da VM, 3 da Kaspersky, 3 da Microsoft, 2 da Google, 2 da Kaspersky Lab, um da Adobe, um BitTorrent, um Emule, um Mozilla, um Popcorn Time e um Skype, tá? Vamos descer aí. Então ele está mostrando aí quais são os fabricantes, e aí nos detalhes, né? Descendo mais um pouquinho, ele está mostrando aí todos os softwares que ele encontrou. Então encontrou lá um Emule, encontrou o OneDrive, o Kaspersky, o Torrent, SQL, Visual C, etc. Tá? Então, por aí você pode ter uma visão geral e identificar, por exemplo, que, peraí, o que está fazendo esse torrent aqui na minha rede? Eu não posso ter torrent na minha rede. Então eu precisaria ter... Por que tem um torrent na minha rede? Provavelmente tem um usuário lá do seu grupo de usuários de suporte que tem controle administrativo que instalou um torrent para baixar lá um software qualquer para resolver algum problema, mas ele não poderia ter feito isso. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer um controle. Então eu vou mostrar aí como que a gente pode fazer um controle para evitar que o torrent seja instalado. Então eu vou entrar em categorias de aplicações e aí eu vou mostrar que eu vou criar uma categoria. Não, já tem uma categoria de aplicação instalada, que é chamada Tor, que é o torrent. Vamos dar um duplo clique aí para ver. Não entendi o que você falou. Navegador. Não entendi. Navegador. O navegador Tor, tá? Então, é o Tor navegador. Então, eu coloquei uma condição aí, né? Que é quando o vendor for, né? Quando o executável, né? Tiver lá como vendor de Tor Project Inc., ele vai bloquear a execução de arquivo, tá? Então, essa é a categoria, tá? A categoria é essa. A categoria Tor tem essa característica. Agora eu vou criar a política. Então eu vou lá na política dos meus desktops, vou lá em controle de aplicação, iniciar a aplicação, e vou adicionar uma política. Olha, eu vou criar a política,
Vou selecionar a categoria Tor e vou criar uma regra, que é negar para todos executar o Tor. Você pode criar políticas para permitir e políticas para bloquear. Eu estou clicando. Vou dar um Apply, tá? Ele vai aplicar, então, em todos os desktops da minha rede, tá? Então, aqui eu consigo verificar que foi enforcement sucessivo, com sucesso nos meus dois desktops, o LabDesk 1 e o LabDesk 2. Agora eu vou mudar, né, para um desktop e vou tentar instalar o Tor. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então imagina que esse seja o dispositivo do seu usuário, né, deve estar no outro desktop. Imagina que esse usuário seja um administrador de rede, então ele vai fazer o download do Tor, ele vai conseguir fazer o download do Tor, normal, vamos fazer aqui rapidamente um download, tá? E aí, depois que ele faz, rapidinho, depois que ele faz o download, né, ele vai tentar executar o Tor. Então, só enquanto está fazendo o download, só para verifica se no outro desktop, será que tem? Acho que não, né? Vamos ver se lá no outro desktop, ele está ligado, o outro desktop? Vamos ver se a gente tem um outro desktop no laboratório, vamos ver se tem o Tor já lá feito o download. Então, só recapitulando, tá? Eu posso criar políticas para permitir que certos softwares sejam executados. Então, eu posso falar assim, bloqueia tudo e só permite esses 21 softwares. Então, mesmo que o cara faça atualização, não vai deixar atualizar, tá? Então, não vai deixar executar. Vamos dar uma olhada lá se já fez o download. Mais 2 minutos. Será que não está na lixeira? Dá uma olhada na lixeira. Não, está vazia. Bom, então, só concluindo, eu posso criar políticas para bloquear que certos softwares sejam executados, ou eu posso criar uma política ao contrário, que eu bloqueio tudo, né, e coloco uma lista dos softwares que vão ser executados. Enquanto faz o download, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o outro laboratório, que é o quê? Que é o controle de dispositivo. Então, vamos mostrar aqui nesse mesmo equipamento o controle de dispositivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar, né, isso aqui é o controle de dispositivo, então eu consigo controlar qualquer coisa que seja conectada na minha rede, como CD, impressoras, modem, hard drive, etc. Eu vou mostrar principalmente o controle de dispositivo móvel, né? Então, o controle de pendrive na prática, né? Então, o que eu vou fazer? Para todo mundo, eu posso fazer para o grupo do AB, eu vou desabilitar a leitura e desabilitar a escrita. Vou aplicar, então estou alterando a política e vou aplicar em todos os devices, tá? Ele vai dar um enforcement em todos os devices. Vamos aguardar aqui. Foi rápido, né? Eu acho que não... Foi? Foi. Beleza, então agora o meu colega vai espetar um pendrive. O que ele vai fazer? Ele vai abrir, essa máquina é virtual. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar, espetar um pendrive na máquina. No momento que ele der OK, ele espetou na máquina. Então você vai ver aqui, ao mesmo tempo que ele vai detectar o pendrive, ao mesmo tempo vai bloquear. Olha lá. Então ele detectou o drive E, e ele já está mostrando ali que a operação com esse device está proibida. Tá? Então ele pode conectar porque eu fiz aquela política lá.
Em cima disso, você tem algumas opções aqui que a gente não vai abordar, mas o usuário pode falar assim, não, mas eu preciso ter acesso, então eu clico aqui e aí eu faço uma operação de mandar arquivo, receber arquivo lá com o administrador, onde existe uma negociação que quanto tempo ele pode ter acesso a especificamente esse pendrive, tá? Então ele pode ligar lá para o suporte, mas eu preciso do acesso, tá bom, então clica aqui, manda o arquivo para mim por e-mail, que eu vou colocar aqui e eu vou dar que você consiga acessar por exemplo, 1 hora. Depois de 1 hora, bloqueia novamente. Tá? Então eu consigo ter esse tipo de controle. E eu consigo controlar isso para leitura, para escrita, ou para ambos, permitindo ou negando, para grupos de usuários do AD, então os diretores não ficam com isso, o pessoal do telemático bloqueia tudo. O pessoal, por exemplo, do comercial pode ter só leitura em alguns devices, né? E assim por diante. Bom, a gente está terminando lá o download do Tor, o browser Tor, tá? Terminou o download. Lembra, a política está como bloquear o acesso, então o que o meu colega vai fazer aqui? Ele vai tentar executar o Tor Browser, ele vai tentar, então imagine que um cara de suporte vai tentar instalar, está tentando instalar o Tor Browser, e aí ele diz o seguinte, aparece uma mensagem de erro no Windows, mas aparece uma mensagem aí que o arquivo Tor Browser ele é uma aplicação que foi proibida de rodar na sua máquina, ok? Tá? Então a gente já terminou então essas demonstrações, né? Falta agora só o bloqueio web. Então vamos mostrar o controle web. Então imagine agora que é um desktop que está fora da empresa, tá? Que não está passando, então tá à noite, o dono da empresa, o gerente entregou o notebook para o filho dele, tá? E aí o filho dele foi lá e vai tentar acessar um site pornográfico com o computador e aí corre o risco de trazer algumas coisas, né? Então tentar acessar o Xvideos, vem uma mensagem dentro do browser dizendo que é um site que foi bloqueado pela regra tal, né? Você pode customizar essa mensagem, enfim, você pode ter um controle de acesso web, tá? Sem precisar de... se você não tem hoje controle de acesso web na sua empresa, você pode usar o Kaspersky como controle de acesso web. Se você já tem, você pode usar esse controle de acesso web somente com máquina com máquina que esteja fora da sua empresa, né? Deixa eu voltar aqui volta para a gerência, que eu quero mostrar um negócio, tá? Aonde eu defino, tá? Aonde eu defino, né? Quando eu crio a política, eu venho aqui na política e eu defino. Não, eu defino se ela roda internamente ou não. Como é que é? Aqui eu defino se ela é ativa ou out of office. Tá? Então, a política ativa é a política que está rodando quando ela está dentro do escritório. A política quando está fora do escritório é essa aqui. Então, se você já tem um web filter, nessa política você desabilita o web filter e nessa política que a gente chamou de OOO, que é out of office, a gente habilita a política. Simples assim. Bom, agora eu vou passar o controle para a minha máquina aqui, tá? Um minuto só. Que eu vou mostrar o último item. Tá, que eu vou mostrar o último item, que é a detecção e remediação de aplicações, tá? Então eu vou mudar aqui a tela, vou mudar para aqui. Isso aqui é um outro ambiente, tá? De teste, a gente tem vários ambientes de teste aqui. Então, aqui a gente vai falar agora de procurar detecção e remediação de aplicações. Então, primeiro ponto, eu preciso detectar as vulnerabilidades. Eu já tenho aqui uma tarefa chamada procurar vulnerabilidades e atualizações. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rodar em toda a minha rede. Aqui eu tenho diversos desktop devices, são 14 devices ao todo, tá? Então, nesse momento, ele já rodou em todos esses devices aqui, tá? Ok? Incluindo... Ele já rodou em todos esses devices.
e provavelmente está rodando no device Márcio e provavelmente está esquedulado para rodar nesse device Roberto aqui, tá? Enfim, eu tenho alguns devices que estão rodando, outros já rodaram, né? Então eu consigo ver aqui como é que está o encaminhamento dessa tarefa. A maior parte das tarefas eu vou ter gráficos parecidos como esse, mostrando onde ainda está rodando, onde já rodou e onde ainda está para rodar. Por que ainda está para rodar? Porque de repente o desktop não está na rede, o funcionário está fora, então fica a tarefa pendente. Quando ele se conecta, ele vai para o azulzinho que é executar, tá ok? Então estou rodando essa tarefa aqui, ok? Tem uma outra tarefa que eu vou executar aqui rapidamente, rodando nos todos os devices, tá? Então eu vou rodar a tarefa em todos os devices. Eu simplesmente clico aqui, eu vou dar, aliás, abrir a tarefa aqui, né? Então ela está rodando em todos os devices, tá? Ela está esquedulada para ser manual, então eu rodo quando eu quiser. No meu OS Restart, eu vou configurar aqui para perguntar para o usuário, né? Perguntar a cada 5 minutos e fazer um reboot, né? Automático a 30 quando precisar rebootar. Lembrando, né? A política que eu escolhi foi uma política de rebootar em todos os casos, tá? É uma política bem agressiva. Bom, eu vou simplesmente startar a tarefa, tá? Então a tarefa está startada aqui e agora eu vou ver os resultados. Então eu estou vendo na minha rede inteira, né, quais são os equipamentos que estão esquedulados para fazer o teste, tá? Quais os dispositivos que estão inacessíveis porque estão fora, tá? Por algum motivo, tá? E aqui ele está mostrando que ele está fazendo o download de updates, tá? Às vezes, quando a gente vai fazer o POC, entre o momento de iniciar o POC e rodar o lab, pode ser que tenham vindo um número grande de updates aí, mas ele está fazendo os updates e eu estou vendo aqui. Enquanto está rodando os updates aqui, eu vou simplesmente fechar essa tarefa. Vocês vão ver essa tarefa rodando aqui. Eu vou mostrar um pouco da tela de administração do Kaspersky. Então essa aqui é a tela de administração do Kaspersky, tá? Mostrando os devices, tá? Então como é que estão os devices? Então com warnings, se o agente está rodando ou não. Ó, aqui o agente não está rodando porque a máquina está fora. Aqui também a máquina está fora, a máquina está fora, a máquina também está fora. Aqui tem algum problema, né? Qual é o problema? Está mostrando aqui que a rede KSN não está habilitada para essa máquina aqui. Então você consegue, né? Aqui, por exemplo, ó, na máquina desse colaborador aqui, tem um restart pendente, tá? Ah, mas como é que eu posso restartar a máquina? Se você quiser, você pode vir aqui, task, criar uma task, tá? E no Advanced, peraí, Manage Devices, e aí você pode restartar o device e colocar as tentativas que você vai colocar para ele, ó. Vai mandar uma mensagem, você pode escrever aqui a mensagem que você quiser e mandar ele para fazer um restart aqui. Então eu consigo fazer muito gerenciamento de máquinas aqui, tá? Ok? Vamos voltar lá para a tarefa de instalar os updates. Está aqui, ele já está executando. Tá? Aqui teve uma instalação que rodou hoje 19, né? Rodou ontem. Então aqui, só para mostrar para vocês que ele detectou o patch do PuTTY e instalou o patch do PuTTY. Tá? Vamos ver se a gente acha mais algumas outras coisas. Aqui, ó. Nenhuma. Ó.
Aqui no Fernando está rodando para ver quais os patches que precisa instalar. Então faz tudo em paralelo. Aqui, ó, na máquina da Neisa 2, achou 2 updates, tá? Infelizmente são updates da Microsoft que foram pulados porque são interativos, tá? Então precisa da interferência do usuário para dar um OK lá. Então não, como é que chama? Não está atualizando, tá? Já teve aqui uma atualização, tá? O Fernando rodou, ele fez atualização do Skype, tá? Mas 2 Windows não fizeram, mas atualizou o Skype dele, tá? Aqui, Neisa, os 2 problemas. O Roberto, 4 pulados, tá? Mas porque eu atualizei ontem. E assim por diante, né? Então eu consigo, ó, aqui no servidor de administração está baixando cabeça da Microsoft. Aqui na máquina da Simone, achou 5. Está fazendo download e instalando 5 atualizações da Microsoft. Bom, é isso. Todas essas atualizações são invisíveis para os usuários não veem nada. Então você vai conseguir atualizar todos os softwares de 300 fabricantes, simplesmente de uma maneira assim. Em alguns pontos pode ser que tenha uma necessidade de reboot, tá? Mas é tudo muito fácil, muito automático, muito tranquilo, é muito prático, tá? Espero ter atingido os objetivos aí do webinar, tá? Peço desculpas aí pelos problemas aí de rede e para finalizar a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas, tá? Eu vou ampliar aqui o meu minha tabela de perguntas aqui. Ok, então agora eu já estou vendo aí as perguntas de vocês. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Eu tenho o Daniel, que está aguardando uma resposta da Bravo. Eu já vou avisar lá o pessoal, Daniel, fica tranquilo, tá? Tá ok. Qual a versão do Security Center utilizada nessa apresentação? A gente utilizou a versão 10.4.343, tá? O Security Center, a versão é 10.4.343, ok? Tá? É a última versão, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Enquanto vocês escrevem as perguntas aqui, só queria mostrar aqui algumas soluções da Bravo, além de Kaspersky, né? Security for Business, que é essa solução que você viu, e o Kaspersky Security for Virtualization, que eu falei lá. Tem aquelas outras várias soluções. Tem as soluções de Barracuda para e-mail gateway. O Barracuda, essa aqui é uma solução de anti-spam, em appliance, que pode ter appliance na nuvem ou appliance dentro da tua empresa. Tá? O appliance na nuvem vai proteger também, inclusive, para o Office 365. Existe o Barracuda Essentials, que é uma solução da Barracuda em nuvem, e tem uma solução da Bravo em nuvem, que a gente pega esse gateway, põe na nuvem e presta o serviço para você, tá? Ok? Também tem appliance físico para colocar, tudo isso aí de anti-spam. Content Filtering, além da Kaspersky que a gente falou, tem o CFS da SonicWall, tá? Web Application Firewall, se você tem aplicações web e quer evitar que os hackers invadam essa aplicação web, a gente tem um firewall específico para proteger suas aplicações web. As proteções de segurança de rede, a gente tem os Next Generation Firewall com o Access Point e o gerenciamento com GMS, então toda a parte de Next Generation Firewall. Aceleração de aplicações, existe o Red Steel Fusion para acelerar as aplicações entre site e filial, e o Steel Fusion é uma solução sensacional para você remover toda a infraestrutura da sua filial. Então você troca todos os teus servidores, storage, tudo por um único appliance Steel Fusion, que ele vai... os teus servidores vão rodar localmente, mas o storage vai ficar na matriz. É isso aí mesmo, tá? Eles vão rodar na filial uma imagem toda a infraestrutura que você cria na matriz, ele projeta para a imagem e você
para a filial e você roda na filial. Tudo criptografado, então se roubarem esse SteelFusion, você não vai perder nenhuma informação, mas se cair o link, você continua trabalhando normalmente. Tá? Então é uma solução muito interessante se você pensa em reduzir custo de filiais trocando por um único appliance SteelFusion. Mais informações sobre qualquer uma dessas soluções, entre em contato. Tá? Backup. Existe uma solução da Barracuda chamada Barracuda Backup, que é sensacional, faz backup de todo o seu ambiente físico, virtual e nuvem, com um único appliance, sem licença, sem nada, só cobra pelo espaço, tá? Então é uma solução muito, muito interessante, inclusive tem Disaster Recovery incorporado, inclusive Disaster Recovery na nuvem, tá? Tudo isso dentro dessa solução. É sensacional. Se você está procurando uma solução de Disaster Recovery focada, tem o Zerto, uma solução também sensacional de Disaster Recovery. Entre lá no site, tem todas essas soluções, tem vídeos lá no nosso YouTube para falar sobre isso. Arquivamento de e-mail. Se você tem uma preocupação de ter que voltar, tanto porque o usuário pediu, ou você precisa de estar compliance, precisa resgatar um e-mail de uma negociação entre um cliente seu, ou um e-mail que teu funcionário há 2 anos atrás entrou em contato com o RH pedindo, negociando o salário e tal, e você precisa resgatar essa informação, muitas vezes as pessoas já deletaram esses e-mails, você precisa resgatar, você pode ter o Message Archiver para voltar no tempo e ter, por exemplo, 10 anos de e-mail de uma maneira muito compactada, sem sobrecarregar seu servidor de e-mail. Tá? Então você move e-mail velho para essa máquina e você consegue resgatar em segundos. Tá? Pessoal, você precisa de... Estão entrando aqui algumas perguntas. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, fiquem à vontade que eu já respondo, tá? Só estou terminando aqui. E as soluções de virtualização de servidores com VMware vSphere. Se você tem VMware, precisa renovar o VMware, entre em contato com a gente, que a gente tem preços tanto para adquisição quanto para renovação de VMware. Estamos à disposição aí, tá? A gente tem uma pergunta aqui do Geraldo Camelo pedindo para entrar em contato. Fica tranquilo, eu vou pegar o resultado de todas essas perguntas, mandar lá para o nosso comercial vai entrar em contato com vocês aqui. A gente tem mais uma pergunta do Daniel aqui, querendo saber mais informações sobre a solução de virtualização. Beleza, então eu vou voltar aqui. Solução de virtualização. Então, só recapitulando, quando eu tenho um ambiente virtualizado com um monte de máquinas virtuais, eu tenho 3 opções. Ou eu instalo um antivírus em cada uma das máquinas virtuais, com a solução tradicional, e aí eu uso uma licença para cada máquina virtual. Segunda opção, eu compro uma solução específica chamada KSV. Essa solução é licenciada por VM ou por CPU dos hosts. Tá? Então são 2 maneiras de licenciar. Dica, se você tem muitos VMs, licencia por Core. Tá? Se você tem muitos Cores, licencia por VM. Tá? De qualquer maneira, é uma solução mais cara que essa solução daqui. Então ela vai valer a pena quando você tiver muitas VMs por host. Tá? Mas, se você hoje tem um host sobrecarregado e tem que fazer upgrade de CPU ou memória, talvez migrar para essa solução, mesmo cara, evite que você tenha que comprar mais memória e mais CPU. Tá? Essa é a dúvida do Daniel. Tá? Ficou claro, Daniel? Beleza. Tá? É isso aí. Tá? Vamos ver se tem mais alguma dúvida aí. Tem uma dúvida aqui do Paulo. A solução de gestão de máquinas com monitoramento e instalações remotas só aplica-se a máquinas virtuais ou pode ser utilizada para as máquinas físicas também? Paulo, para você fazer gestão de máquinas, é máquinas físicas. Se eu entendi a sua pergunta, tá? É máquinas físicas, tá? Então, quando eu estou usando, agora, se eu estou usando a solução tradicional nas minhas máquinas virtuais, eu consigo fazer tudo que eu faço nas máquinas físicas, nas máquinas virtuais. Tá? Então, você fez a pergunta que a gestão e monitoramento
é só para as máquinas remotas? Não. A gestão e monitoramento é para máquinas físicas e máquinas virtuais. Tudo igual, se você usar essa solução aqui. O gerenciamento. Essa gestão de máquinas físicas, eu consigo consumo de processamento e memória? Sim, você consegue. Não, você não consegue ter o consumo de CPU e memória no gerenciamento das máquinas físicas. Não consegue, tá? Não consegue. Você consegue saber no teu parque qual máquina está usando, por exemplo, eu estou com 4 GB, qual máquina está com 2 GB, qual máquina está com 8 GB. Isso você consegue, inventário. Agora, consumo de recursos no gerenciamento eu não consigo. Só consigo fazer inventário de hardware e inventário de software. Tá? Respondeu a pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui. Respondeu a pergunta? Sim. Tá? E o Paulo, mas a instalação e atualização dos softwares sistemas operacionais é possível fazer em máquinas físicas? Sim, eu consigo fazer a instalação de softwares em máquinas físicas. Eu vou mostrar aqui, ó. Todas essas máquinas que eu estou rodando aqui, ó, tá? Rodando atualização, são todas máquinas físicas. Aqui, ó. Na verdade, são todos os desktops. Então, é o desktop do funcionário Diego, o desktop do notebook do funcionário Márcio, o desktop da funcionária Neise e assim por diante. Então, eu estou gerenciando remotamente todos os notebooks e desktops, estejam aqui, estejam nas filiais ou estejam passeando pela internet. Eu consigo ver tudo, atualizar tudo, distribuir software e fazer controle remoto de tudo, tá? Entendeu aí, Paulo? Ficou claro? Beleza? Tem mais uma... Tem uma dúvida aqui do Daniel. Roberto, na parte de inventário, ele puxa os softwares e licenças que cada um tem? Sim, Daniel. Eu consigo ver todos os softwares e consigo ver as licenças dos softwares que cada um tem. Tá? Quando eu faço inventário de software, isso já está disponível na versão Select. Agora, se você quiser fazer controle de licenças, é um controle separado do inventário de software. Software é uma coisa, licença é outra. É uma camada a mais que eu coloco em cima do software. E essa camada a mais de controle de licenças só está disponível no Advanced. Beleza, Daniel? Tá? Pessoal, eu acho que eu tirei todas as dúvidas. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá? Então, só mostrando aqui o gráficozinho da atualização, tá? Então, eu tenho aqui... Ó, o servidor de arquivo está atualizando 18 updates, está fazendo 18 updates, e aí uma série de máquinas aqui, e tem uma máquina aqui, ó, que está aguardando o restart. Na verdade, são duas máquinas. Vamos ver que máquinas que estão aguardando o restart. Então, tanto a máquina dessas duas colaboradoras aqui fizeram os updates, o update tinha um crítico, precisou de restart e ela está recebendo a mensagem, tipo, faça o restart agora, ou daqui a 10 minutos, ou daqui a 10 minutos, ou daqui a 10 minutos, por 6 vezes. Tá? Isso é configurável. Tá? Então, essas máquinas estão aguardando que os usuários dêem um restart na máquina. Tá? Bom, eu espero que tenha sido interessante para vocês todos. A gente está à disposição aqui tanto para fazer POC, quanto para fazer propostas. Então, só colocando aqui, para maiores informações, basta entrar em contato então com esse telefone, 5543-2020, opção 5, ou então vocês podem acessar o site da Bravo Tecnologia. Eu vou entrar aqui no site da Bravo, tá? Mostrar algumas coisas do site da Bravo. Tá? Tem mais uma pergunta aqui que já vou responder. Então, esse aqui é o site da Bravo, tá? Então, eu tenho aqui o blog, inclusive com o gráfico das bolas e o Kaspersky no Gartner aqui. Eu tenho vídeos das principais soluções, tá? SonicWall, Zerto, VMware, Ransomware, tem aqui. Se você quiser também acompanhar, você pode entrar no canal do YouTube da Bravo. Se inscreve lá, tem quase 200 inscritos, se inscreve lá que você vai ter mais informação. Enfim, tá aqui e aí você pode entrar em contato por aqui. Vai aparecer um formulário para você preencher,
Ou então, se você tiver uma solução específica, como o Kaspersky, vai aparecer um formulário lá embaixo. Deixa eu descer aqui. Que aí você também pode colocar aqui. Aqui, basicamente, o nosso comercial recebe e ele já sabe que você está interesse nessa solução aqui. Tá ok? É isso. Respondendo mais uma pergunta do Daniel. Daniel está perguntando, através do console, eu consigo fazer a instalação de um software? Perfeitamente. Então eu vou mostrar rapidamente aqui. Eu venho aqui, Remote Installation, tá? Installation Packages, tá? Eu venho aqui, crio um pacote de instalação, né? Eu não tenho aqui nenhum pronto, mas eu coloco o MSI aqui, eu crio um pacote de instalação, clico esse pacote de instalação. Oi? Executáveis também. Executáveis também. MSI executáveis, né? Bom, tá vindo aqui uma mensagem aqui, porque como eu estou no servidor, tá vindo uma mensagem aqui que foram feitas atualizações e o request está sendo atualizado. Então eu vou postpone, tá? Porque eu não quero que reboot agora, porque esse aqui é o próprio servidor que foi atualizado, tá? Muito bem, então eu posso vir aqui, né? E eu posso instalar essa aplicação. Aí eu posso instalar num grupo, né? De devices. Então eu posso selecionar lá um grupo de devices, por exemplo, todos os devices gerenciados, ou eu posso escolher os devices específicos, por exemplo, eu posso instalar na máquina dessas duas pessoas aqui, tá? Você que decide. Aí ele fala, pode usar agente, você quer usar, enfim, vou usar o agente. Qual é, no caso aqui ele está perguntando porque eu estou fazendo a licença, tá? E aí ele pergunta, você vai querer fazer o reboot, perguntar, etc. Se tiver software incompatível, ele vai mostrar uma lista de softwares incompatíveis para executar a desinstalação, tá? E aí eu coloco aqui uma conta que tenha direitos de fazer instalação nos desktops, tá? E aí eu simplesmente starto a instalação e ele sai startando o software em todas as máquinas da minha rede que tem agente da Kaspersky, tá? A única requisita é que tem agente da Kaspersky, tá ok? Desculpa, eu não tenho um pacote aqui pronto, tá? Para fazer demonstração aqui, mas sim eu consigo fazer o deploy. E mais do que isso, eu consigo ver que máquinas que deram certo, que máquinas que deram errado e por que deu errado. Tá? Não é que nem o GPO. O GPO você instala e você não sabe o resultado que teve. Aqui não, você tem relatório e consegue controlar. Roberto, eu consigo instalação via deploy em várias máquinas da rede? Isso aí, Guilherme. Consegue com relatório, tá? Perfeito. Mas, assim, em uma primeira instalação do Kaspersky, na verdade, Daniel, quando a Kaspersky criou o gerenciamento via agente para fazer a distribuição do próprio software da Kaspersky. Mas eu posso criar pacotes da Kaspersky, mas eu posso criar arquivos executáveis quaisquer. Então eu posso vir aqui e criar um arquivo teste, pegar aqui um arquivo qualquer. Dá um exemplo, um ping. Vamos imaginar que eu vou instalar um ping. Então, local disk, Windows. O ping está aqui? Eu não sei se o ping está aqui. Eu não sei se o ping está aqui. Deve estar. Não está. Deve estar em... Deixa eu colocar estrela.exe para ver se tem alguma coisa bem... vamos imaginar que eu vou instalar o Write, que é uma aplicação, eu vou instalar na minha própria máquina, tá? Então eu tenho aqui uma instalação chamada que é o Write, tá? Não vou fazer nenhum tipo, ele vai criar um pacote, que é o Write, tá? Criou o pacote Write, ele vai aparecer aqui, que é o meu pacote Write. Aí eu vou instalar a aplicação no Roberto. Cadê Roberto? Tá? Aí eu vou usar o agente, não preciso ter conta, startei,
Está instalando o deployment, já criou uma tarefa. Vou aqui nos tasks. Deve ter uma tarefa... Cadê a tarefa? Deploy teste aqui. Já está rodando. Tá? Vou ver o resultado. Está rodando aqui no Roberto. Eu não sei o que vai acontecer isso aqui não, mas... Porque eu nunca instalei isso, mas... Enfim, tá aqui, né? Eu não vou conseguir mostrar, mas rapidamente eu crio um pacote, distribuo para todos os desktops e eu vou vendo aqui como é que está rolando a instalação em centenas até milhares de máquinas ao mesmo tempo, ok? Simples assim, tá? Espero ter respondido sua pergunta, Daniel, tá? O Daniel está perguntando, posso fazer pela console? Sim, pela console, como eu mostrei aqui. Espero que tenha... Instalar o agent. O que foi? Instalar o agent. Deixa eu dar um pulso. Só precisa instalar... Só precisa ter o agente instalado nas máquinas, né? Porque toda a distribuição de software e o controle dos desktops, eu preciso ter um agente instalado na máquina. Eu vou mostrar um agente aqui na minha máquina para vocês verem como é que está o agente, tá? Então eu vou abrir aqui o C da minha máquina, cd program files. Tá, você consegue fazer a instalação do agente via o console também, tá? O console faz a instalação do agente, mas aí é preciso que a sua máquina esteja pronta para receber um software externo. O que ela faz? O agente eu instalo usando o acesso remoto do Windows que está funcionando na sua rede. Se ele precisa estar configurado, eu consigo... Uma vez que eu coloquei o agente, todo o resto eu faço, tá? Então eu estou entrando aqui, cd Kaspersky, cd Network Agent, está aqui o Network Agent. Então eu quero saber como é que está o Network Agent. Como é que é? girestela.exe KL esse cara aqui é o GUI, tá? Então isso aqui é a comunicação do agente com a sua máquina, tá? Então ele está mostrando aqui que ele está se comunicando com o server 00, a versão é essa aqui, está rodando, e a versão do database, o último acesso foi agora às 12h05, tá? Nossa, já são meio-dia. Pessoal, é isso aí. Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tá? Bom, é isso. Eu agradeço aí a participação de todos, a presença de todos. Gostei bastante aí desse webinar, tá? Peço desculpas aí pelos problemas de comunicação que teve e fico à disposição aí. Entre em contato com o nosso comercial por os números que eu já mostrei aqui, 5543-2020, opção 5, e aproveite a promoção aí, compre 2, leve 3, tanto para atualização para Advanced como para aquisição nova. Estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado, bom almoço a todos, bom resto de semana para todos aí. Até logo.